Paz do Senhor Jesus, meus queridos, que Deus abençoe você mais uma vez, Deus abençoe tudo que é seu nesse dia, em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui no Renovo Pocket, esse projeto de Deus para abençoar a sua vida. Eu quero, antes de mais nada, convidar você a se inscrever em nosso canal e também deixar o seu like para que esse canal possa prosperar, crescer e outras pessoas também venham ser abençoadas. Quero te convidar também a baixar o aplicativo Renovo Pocket. Você pode fazer isso e assim você vai ter acesso a todos os podcasts dentro do aplicativo, também a todos os nossos devocionais e muitos outros projetos que serão lançados nos próximos meses. Hoje aqui dentro do nosso podcast estou com uma pessoa muito especial, a Laura. Tudo bem, Laura? Como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Bom, vamos começar fazendo o nosso toquinho especial aqui. Fala um pouquinho pra gente, quem que é a Laura? Bom, hoje a Laura é uma mulher de 43 anos, apaixonada pelo Senhor, Uau! casada com o Rogério, mãe da Gabi e intercessora aqui na Igreja Batista Renovo. Glória a Deus, maravilha. Sobre casada com o Rogério, depois a gente faz uns comentários sobre isso aí, né, Rogério? Certo. Laura, quanto tempo você está na igreja? Eu estou na igreja desde 95. Bastante tempo. Bastante tempo. Então você chegou na igreja jovem, solteira? Sim, adolescente. Adolescente, isso. Era adolescente, cheguei solteira e conheci o Rogério na igreja. Foi a redenção do Rogerinho, então? Sim, foi. A Laura e o Rogério são pessoas muito especiais. Não só eles, a sua filha também, a Gabi, faz parte, integraram-se na igreja. A gente até brinca que são patrimônio da igreja, né? Sim. É muito tempo junto, é muito tempo andando junto, não é Muito verdade? tempo. Até esse ano vai fazer 25 anos que eu estou casada. 25 anos. E eu Sim. lembro do casamento de vocês que, se eu tiver certo, foi a primeira situação que aconteceu onde é a igreja hoje, né? Foi. A gente não estava fazendo culto ainda aqui na igreja. Só tínhamos adquirido o prédio. Sim, sim. Eu casei em setembro e acho que foi em dezembro que foi o primeiro culto, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É uma marca, é um tempo muito bom. Cresceu a família, a sua filha, hoje a Gabi, que inclusive trabalha com a gente, está aqui junto conosco trabalhando, né? Sim. Uma pessoa de extrema importância. E você conseguiu construir a tua família diante de Deus. Sim, graças a Deus. Casamos diante do Senhor. Depois de 2 anos nasceu a Gabi e, graças a Deus, cresceu diante de Deus. Laura, como que é ser uma família diante de Deus? Qual a importância disso no seu coração? Isso foi fácil, não foi? Como é que você enxerga? É isso que você sonhava, tá com toda a família na igreja ou não? Como que você enxerga todo esse processo? Vamos falar processo família. Como é que é isso para você? É uma bênção estar com toda a família diante de Deus. Não é fácil, né? Mas sem Deus também é muito pior. Eu não me vejo assim sem Jesus dentro da minha casa, dentro da minha família. É uma proteção, né? O Senhor é a nossa paz, é a nossa alegria, está sempre junto conosco. Então é uma segurança que nós temos. Eu vejo assim, se eu não tivesse o Senhor, o que seria de mim? Aonde eu estaria? Como eu estaria, né? Às vezes a gente enfrenta problemas e dificuldades, mas em meio a esses problemas e essas dificuldades, nós temos a segurança no Senhor, nós temos a confiança em Deus, de que tudo vai dar certo lá na frente, de que Deus vai trazer uma resposta, vai trazer uma estratégia de vitória. E sem o Senhor, como que seria isso? Você está dizendo que a confiança de vocês, a confiança da sua casa, você como uma mulher, a sua confiança está em Deus de uma forma superior a tudo que pode acontecer ao seu redor, a quanto se ganha, o que se faz, tudo. A confiança tá inteira no Senhor. Sim, inteira em Deus. Todas as dificuldades e problemas que eu, Rogério e a Gabi já passamos, nós depositamos toda a nossa confiança em Deus. Teve momentos em que a gente não via soluções para os problemas,
né? Mas eu sabia que Deus ia abrir uma porta, que Deus ia vir de alguma forma e nos tirar de toda aquela situação difícil. Então, mesmo sendo crente, mesmo estando na igreja, vocês já passaram o momento de chorar, de momento de falar, poxa, que difícil a vida, como esse momento está difícil? Já aconteceu isso com vocês? Muitas vezes, muitas vezes. Passamos bastante dificuldade financeira, né? Rogério ficou sem trabalho, perdeu o emprego e na época eu não trabalhava, então foi um momento muito difícil para mim, um momento de muita dificuldade, onde eu olhava e falava, e agora, Senhor? E agora como que vai ser? Da onde que nós vamos tirar o nosso sustento? E a Gabi era criança, mas Deus foi maravilhoso em todos os momentos, não foi uma vez só que isso aconteceu. Em todos os momentos, o Senhor veio e trouxe livramento, trouxe um escape para nós e tudo deu certo, graças a Deus. Então, se nós pegarmos hoje e olhar para trás, falar, poxa, tudo que passamos, tudo que a Laura passou, o Rogério passou, hoje é possível falar e Deus nos ajudou até aqui, a mão do Senhor nos trouxe até aqui, nos abençoou, nos deu a vitória. Isso é real para você? Sim, muito real. Até nos momentos que nós erramos, porque somos humanos e falhamos. Isso é importante, né, de ressaltar, porque às vezes quando erramos em alguma coisa, é muito comum lá fora tirarem muitas pedras, né? Sim. O pessoal criticar, mas é porque fizeram assim. Mas na verdade, o que você falou, eu concordo plenamente, todos nós acabamos errando em algum momento, não é verdade? Sim, nós erramos no casamento, erramos individualmente, né? Um erra, o outro erra, mas Deus, ele vem, né? Ele é misericordioso, ele vem e dá um jeito da gente entrar no caminho novamente e nos abençoar lá na frente. Isso é interessante ouvir, né? Vindo de você, porque eu vou falar por mim, mas também acredito que na ótica, na percepção de muita gente da igreja, olhar para a Laura, olhar para o Rogério, sempre está vendo pessoas muito certinhas, né? Pessoas que estão ali, que sempre chega no horário, que faz sua parte, que não está aprontando nada, não provocou nenhum escândalo, não faz nada. Então parece que a vida é sempre um reloginho perfeito. Mas a verdade é que lá em casa, no dia a dia, os problemas vêm. E a fé faz toda a diferença, não é isso? Sim, nós erramos, sim. Infelizmente, né? Somos pecadores e muitas vezes erramos e o diabo vem, né? E tenta nos colocar para baixo com os nossos erros, mas Deus, ele nos perdoa quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração, né? E nos humilhamos diante dele, ele nos perdoa. Glória a Deus. E esquece do nosso erro e faz de novo e faz tudo novo. E Deus é maravilhoso. E faz com que a família esteja diante do Senhor no dia de hoje, não é verdade? Sim, sim. Isso é muito bom, isso é muito bacana. Olhando para a sua casa, eu conheço vocês, né? Basicamente todos esses anos estivemos juntos. Deus foi abençoando vocês. Quando vocês casaram, vocês já tiveram a casa de vocês, né? Junto com seu sogro. Foi um tempo maravilhoso que vocês evitaram, inclusive, de dívidas e muitos gastos. E pelo que eu me lembro, você sempre teve um sonho de mudar, sempre teve o sonho de ir fazendo coisas novas. E me parece que ultimamente Deus está conduzindo esse sonho, chegando o momento, o tempo de Deus. Não é isso? Conta um pouquinho para a gente sobre isso, como que é a visão da Laura sobre isso, sobre mudar de casa, como é que está acontecendo? Sim, quando eu casei, o meu sogro deu, né, o terreno do fundo para a gente construir. E nós construímos. Foi um grande milagre, porque eu, o Rogério, nós tínhamos o nosso trabalho, mas nós ganhávamos pouco. Mas mesmo assim, né, nós construímos a nossa casa. Eu vou dizer para você, de cortar, eu lembro das vigas lá, quando estava enchendo aquela laje, fazendo, o seu Pedro trabalhando junto lá, aquele que fez grande parte daquilo, né? O Rogério ia lá fazer,
foi um momento assim que ficou na minha lembrança, o esforço também de vocês para que tudo desse certo. Sim, eles fizeram, né, a casa, meu sogro e o Rogério. Foi difícil, não foi fácil, foi muita luta, mas nós conseguimos construir a nossa casa ali. E perto, né, depois que a gente construiu, a gente não tinha móveis, né? O Rogério tinha comprado um fogão e só que a gente tinha. Um fogão? Um fogão. Para casar? Para casar. Que legal! A gente não tinha nada, mas a gente marcou a data do casamento. Eu não tinha nada, não tinha dinheiro para fazer uma festa, não tinha vestido de noiva, não tinha absolutamente nada. E Deus, ele supriu todas as necessidades. Nós convidamos algumas pessoas para padrinho e cada um foi falando, eu vou dar a cama, eu vou dar o colchão, eu vou dar a mesa, e os convidados também. E Deus me deu todos os móveis, todos. Da sala, do quarto, da cozinha, não faltou nada. Eu ganhei até um tanquinho de lavar-roupa. Que bom, que bacana. E você vê Deus nisso. Deus já estava ali. Sim. Não só a casa, porque vocês basicamente, em teoria, ganharam a casa. Vocês tinham a casa de vocês ali. Sim. Agora ganharam tudo que precisava para casar. E aí foi um momento feliz, um momento de conquista de vocês. Sim. Eu lembro do casamento de vocês, né? Vocês ainda inauguraram aqui tudo, como nós falamos com esse casamento. E daí para frente, Laura, como é que foi? Aí eu morei nessa casa durante 22 anos. É um tempo bom. 23. E eu sempre tive sonho de ter uma casa, né? Assim, minha mesmo, né? Eu sou grata ao meu sogro e minha sogra por tudo que eles fizeram por mim, pela minha família. Eles sempre foram ótimas pessoas. Eles, né, foram como meus pais mesmo. Porque eles sempre estavam ali prontos para ajudar. Nós nunca brigamos por nada em nenhum momento. Mas eu tinha o desejo de ter uma casa assim, né, minha, com o meu quintal, né, com as minhas coisas. E Deus me abençoou. E eu orei muito por isso. Eu orei bastante. Foram anos orando. E esse ano, né, eu mudei numa casa nova. Que eu orei muito para morar numa casa nova. Que bom, que legal, que bacana. E eu vou relembrar aqui, eu vou pedir permissão para a Gabi, que está ali, né? Eu me recordo ela mencionando no culto, na igreja, deu como testemunho que o sonho da Gabi era ter uma janela no quarto. Ah? Sim. Eu nunca ouvi isso de mais ninguém. Quando ela falou isso, eu falei, será que isso é normal? Ela falava que sonhava que o quarto dela tivesse uma janela, porque ela tinha o quarto naquele momento, pela estrutura da casa, não era possível ter a janela no quarto dela. E depois ela testemunhando, quando mudou a alegria de ter uma janela enorme e aí por diante. Isso foi uma coisa que marcou e me ensina a valorizar as coisas da vida. Tá? Porque eu nunca imaginei alguém falar que eu queria ter uma janela. Porque a minha casa era bem pequena. E quando a Gabi nasceu, nós tínhamos um quarto só. Ela dormiu com a gente por um bom período, né, ali no nosso quarto, mas chegou uma hora que ela precisava de um quarto para ela. Afinal de contas, cresceu, né? Sim, cresceu bastante. E a gente dividiu a sala, né? E fez uma parede ali e fez um quartinho para ela. Só que nesse quarto que a gente fez para ela, não dava para colocar uma janela, né? Então, ela sempre teve vontade de ter uma janela. E hoje ela tem, né? E hoje ela tem, graças a Deus. Qualquer hora nós vamos pegar ela aqui para ela mencionar mesmo as experiências dela, né? Sim. E eu fico muito feliz de saber que Deus te abençoou, que hoje vocês estão morando bem, que vocês estão felizes com isso, contentes. Isso é muito bom, tá? Porque existe muita fidelidade, tanto da sua vida quanto do Rogério, tá? De servir ao Senhor, sempre dedicado no Senhor. E ainda que você mencionou que existem momentos altos e baixos, mas diante de Deus eu sempre
me alegrei em ver vocês no Senhor, independente das lutas lá fora, mas a vida com Deus sempre permaneceu. Sim, até eu quero falar a respeito disso, né? Que eu sempre orei pela minha casa e Deus, assim, é tão maravilhoso que nós oramos e eu sou detalhista nas minhas orações. Eu oro específico, né? Sério, fala um pouquinho sobre isso, deixa eu entender o que é isso. Né? Eu oro por cada detalhe, né? Pela minha casa eu orava, Senhor, eu quero que meu banheiro seja assim, seja dessa forma, tenha um detalhe ali. Eu oro dessa forma, né? Para tudo que eu vou orar para Deus, eu oro a respeito disso. Sou detalhista, oro específico e não faço uma oração resumida. E Deus é maravilhoso. Ele se atenta para isso na nossa vida. Ele ouve as nossas orações. Mesmo naqueles pequenos detalhes, ele ouve e ele faz acontecer na vida da gente. Que gostoso. Eu também tenho algumas experiências assim, nesse formato que você está falando. Geralmente quando eu vou trocar um carro, eu começo a orar assim, eu queria que o carro fosse assim, pudesse ter esse equipamento, isso e aquilo. Eu acredito que isso é muito importante para a vida da gente. Tá? Não ficar simplesmente, tu sabes. Mas o que a gente tem, né? Expressar a Deus o que nós temos no coração e permitir que Deus faça a vontade dele, que pode ser infinitamente maior do que aquilo que nós estamos pedindo, né? Até o senhor falando isso de um carro, eu tenho um testemunho para contar, né? Em 2009, foi feita uma campanha aqui na igreja e nós não tínhamos carro. E eu queria um carro, o Rogério também queria muito. E eu estava meio desanimada já com isso. E eu coloquei, né, na campanha. Peguei o papel, escrevi tudo o que eu queria do carro. O que eu queria com ar-condicionado, direção hidráulica. Coloquei tudinho no papel. Você colocou tudo isso ainda que você não dirige? Sim, porque o Rogério falava, né? Então você como esposa pegou a fala do marido e falou, vou orar para que ele venha ser abençoado. Sim. E eu orei e coloquei tudo isso no papel, coloquei lá meu pedido lá e fiz a campanha. E na mesma semana, Deus me abençoou com o carro. E eu coloquei até o valor que eu queria pagar na parcela. Isso é incrível. Porque o Rogério falou, ele tinha falado para mim, falou, Laura, o valor da parcela vai ser tanto. Eu falei, esse tanto não dá pra gente pagar. Ele falou assim, mas então não dá pra gente comprar um carro. E eu coloquei no papel, na campanha isso, no pedido de oração. Eu falei, Senhor, que seja tanto, até tanto dá pra gente pagar. E foi. Legal, fenomenal. Olhar para esses detalhes, Deus fazendo detalhes assim maravilhosos. É como confiar realmente, né? É depositar toda essa confiança no Senhor. E nesse tempo, Deus foi te abençoando. Inclusive você começou a fazer bolos, né? Vendeu muitos bolos, não é isso? Sim. A sua filha se formou, você contribuiu, inclusive com o seu trabalho para isso. Então, se nós olharmos todas essas dificuldades, mas nós temos que olhar o que Deus fez e como que chega até o dia de hoje. E Deus abençoou vocês em tudo isso, não é verdade? Sim, Deus abençoou muito. A Gabi acabou de se formar, graças a Deus, esse ano, né? E quando ela decidiu fazer a faculdade, eu falei para ela que nós não tínhamos condições, mas que eu acreditava que Deus ia fazer algo para que ela pudesse estudar. E eu e a Giane, a gente sempre nos reunia para orar a respeito disso. Antes da faculdade, a gente já sabia que as nossas filhas queriam estudar e tal, e a gente começou a orar. A gente se reunia aqui na igreja, orava, ou ia na minha casa, orava, e sempre estávamos orando a respeito disso. E quando ela fez, né, fez o Enem, fez a prova da faculdade, eu tinha a plena certeza que ela ia conseguir 100%. Só que não foi bem assim, né? Não deu muito certo.
e ela não conseguiu o FIES, e todo mundo falava, é fácil, ela vai conseguir o FIES, dá certo para todo mundo. Só que não deu pra gente. E eu fiquei muito triste, né? E ela já estava estudando, já tinha começado a faculdade, foi bem no comecinho, e eu lembro até hoje, foi um dia de manhã, a van ia passar lá pegar ela, e ela falou pro Rogério, falou assim, pai, eu não consegui, e eu estava no quarto. E aquilo, eu fiquei muito triste. E daí logo a van chegou, pegou ela foi para a faculdade, o Rogério saiu para trabalhar, e eu fui para a sala. E eu me ajoelhei ali e chorei muito aquele dia, chorei bastante e pensei, e agora, Senhor? Não tem saída, né? Nós não temos condições financeiras de pagar a faculdade para ela. E eu me senti culpada por não estar trabalhando naquele momento. E eu pensei, se eu trabalhasse, eu poderia ajudar o meu esposo a pagar a faculdade para ela. E eu me senti culpada e chorei muito aquele dia. E logo depois, ela com o Rogério tiveram a ideia de fazer bolo no pote. E eu comecei, eu não queria muito, né? Mas eu comecei. Comecei a fazer os bolos no pote, começamos a vender. E nisso as pessoas começaram a me pedir bolo de aniversário. E eu não queria fazer bolo de aniversário, mas elas começaram a me pedir e eu vi a necessidade de fazer. E comecei a fazer curso. E fui crescendo, fui aprendendo. E, nossa, Deus fez um milagre. E eu dei o testemunho no passado, na maratona, a respeito disso, né, da faculdade dela. E na semana que antecedia o dia do testemunho, o Senhor falou para mim assim, você disse que não tinha condições para pagar a faculdade da sua filha, mas eu dei a condição para você pagar a faculdade. Uau, isso é forte. Que testemunho incrível. Eu vejo assim que Deus, ele não fez só o milagre dela estudar, mas ele deu a condição para mim, porque naquele dia eu chorei muito por não ter dinheiro para pagar, por eu não estar me esforçando para poder pagar a faculdade para ela. Espiritualmente eu quero entender assim que Deus entrou naquele lugar com você e abraçou a sua vida e falou, não é assim, eu vou te atender. E eu gostei dessa palavra, foram mais de um milagre. Sim. Não foi só o milagre, consegue estudar ou recebe aí alguma forma de pagar isso depois. Não, mas foi o milagre de Deus tirar de você esse sentimento de culpa. Olha, eu não estou trabalhando, eu não estou fazendo nada. Deus resgatou do seu coração esse sentimento, arrancou isso. Inclusive os seus bolos, que a maioria da igreja chegou comer, chegou comprar para um aniversário, muita gente na cidade, nós mesmos, muitas vezes, e foram bolos de qualidade muito alta. Tá? Eu vou aqui sem nada dizer que eram bolos fenomenais. E você, inclusive, teve alguns momentos aí de bênção também, que foi até para Goiás, parece que aprender a fazer bolo, né? Coisa desse tipo, ou eu tô errado? Sim, fui. Quando eu comecei, né, a fazer bolo de aniversário, eu comecei a pesquisar, né, no YouTube, ver lives e comecei a aprender. Mas eu comecei a ter o desejo de fazer cursos, porque eu queria crescer, né? E daí eu comecei a fazer cursos online e vendo o Instagram eu comecei a seguir algumas confeiteiras. E daí eu falei assim, eu quero fazer curso com essa confeiteira, que era uma confeiteira bem top. E só que ela mora em Anápolis, Goiás. E acho que foram meses eu falando que eu queria fazer curso com ela. E um belo dia eu falei pro Rogério, falei assim, eu quero fazer curso com ela. E ele topou. E eu fui para Anápolis e fiz 2 dias de curso com ela. Aproveitou uma boa viagem, sim, curtiu, realizou sonhos. Sim. E isso... eu fiquei muito feliz de estar lá, né? Porque eu vi a mão do Senhor ali comigo, né? Às vezes a gente acha tão impossível as coisas acontecerem, mas
É porque a gente não dá o primeiro passo, né? Às vezes a gente quer tanto que aconteça, mas fica esperando, né, acontecer. Mas é só a gente dar o primeiro passo que Deus já vem, já vai empurrando a gente e dá tudo certo. Tudo isso provavelmente é desencadeado naquela oração, quando a Gabi fala, olha, não consegui, entrou na van, que você foi e se sentiu mal. Deus foi preparando um monte de bênçãos para responder aquela oração, né? Até essa viagem para Nápoles e tantas coisas aí acontecendo, relacionado a essa cura do seu coração. Para você que pode, a Laura consegue. Sim, porque domingo, né, foi o último dia da campanha, foi uma bênção, o Senhor pregou sobre Gideão. E eu me vi ali naquela ministração, porque eu também me achava muito incapaz de fazer as coisas. A Laura já chegou Muito. Já chegou a pensar isso dela mesmo? Muito, desde criança. Sempre criança, quando eu era pequena, assim, eu me sentia muito inferior às outras pessoas, às outras crianças. Eu me achava a mais feia, a menos inteligente na escola. Eu era muito tímida, eu não conseguia falar muito com as pessoas. Eu queria fazer algo na escola e eu não conseguia ir para falar que eu queria. Então sempre ficava de fora. Laura, mas se nós falarmos isso para as pessoas, talvez elas nem acreditem, porque olhando para a Laura dentro da igreja, não vou nem falar a Laura de hoje, mas a Laura nesses anos, a gente enxerga uma pessoa assim que tem muito talento, que muita capacidade, está sempre pronta a fazer tudo, assume situações incríveis. Afinal de contas, você participou do louvor, você participou da dança, você participou de teatro, hoje você participa na intercessão, você fez parte de grandes, maiores ministérios na igreja, como diaconisa. E falar que a Laura tinha esse complexo é até difícil entender, somente dentro do coração mesmo, para poder explicar isso, não é verdade? E buscar essa cura em Deus. Sim, eu sempre me achei incapaz de fazer as coisas. Hoje estando aqui, para mim é um milagre. Olhando a Laura lá atrás. É um milagre eu estar aqui falando, porque eu não tinha coragem de fazer. Então, espera aí, vamos ver uma foto aqui. Essa aqui do meio é você, tá? Caso você não se auto-reconheça. Nós estamos aqui no final de uma festa dos tabernáculos e você é uma das figuras, né? Que foi mais impressionante, com o papel mais chamativo aí, talvez, na peça, né? E olhando, a gente vê uma pessoa 100% confiante, 100% cheia de talento. E ouvir você falar que você tinha essa imagem de você, o oposto disso, é complexo. Ou Deus fez uma cura muito grande aqui, ou alguma coisa tem que estar errado. Porque não dá para entender como que uma pessoa que exerce um papel desse, né, um talento desse, e essa aqui é uma das festas, você fez parte praticamente todas, Todas. Né? Todas, né? Fez parte de todas. De todas. Eu estava na primeira reunião que o senhor fez quando foi falar que queria fazer a festa tabernáculos. Verdade. Sim. Santo Deus, eu não lembro disso. E você fez parte dançando, ultimamente fazendo parte do teatro, e nem só aqui, vamos um pouquinho mais, né? Olha só, essa aqui, essa figura, né? Interpretando com tanta qualidade, né? Aqui, interpretando extremamente bem, foi o nosso Baracá. Sim. Nossa última apresentação, assim, dentro da igreja aqui, né? Foi um evento que Deus deu para o pastor Edna de uma forma muito, muito gostosa. Fez parte aqui de uma forma muito grande. E hoje você sente isso? Você ainda sente que tem limitações, que você não consegue? Como é que é o seu sentimento hoje? Sim, eu me sinto ainda bastante limitada às vezes. Mas até eu queria contar um testemunho sobre o teatro. Lá embaixo, quando a igreja era lá embaixo, a Estela dava algumas aulas de teatro. E eu era nova convertida, eu gostava de participar de tudo. E eu fui numa reunião.
E ela deu alguns exercícios ali, falou sobre o teatro. E eu pensei assim, eu posso fazer qualquer coisa, menos teatro. Você pensou isso? Pensei. Menos teatro. Teatro não dá pra mim. E Por não, quê? O que porque te leva eu a tinha pensar vergonha, né? Vergonha de falar em público, vergonha de me expressar. Eu era muito tímida. Aí eu não fui mais. E passou anos, quando eu estava no Ministério de Dança. O Jocum veio aqui na igreja. isso? Eu me lembro disso. Aí eles fizeram algumas oficinas com a gente, ali da dança, e outras pessoas também foram participar. E o rapaz da Jocum, ele montou 2 grupos e fez um drama. Fez dois dramas, né? E ele me colocou no drama. E eu fiquei apavorada. E eu não queria fazer, e a Gabi era criança, pequenininha, eu pegava ela no colo para ele entender que eu não podia fazer o teatro, que eu estava com uma criança pequena ali, mas ele nem ligou. Ele deu uma de pastor Rogério, assim, tipo... Nem ligou para mim. Tô nem aí com isso. E ele me colocou ali num papel meio que principal, assim, sabe? E eu fiquei assim, sem ação. E eu achei chato falar que eu não queria, porque eu não conhecia ele, né? E falar na frente de todo mundo que tava ali, eu não vou fazer, né? Aí eu fiquei com vergonha de fazer e fiquei com vergonha de falar pra ele que eu não queria fazer. E acabei fazendo o drama. E o senhor ainda veio falar pra mim, nossa, né? Veio me dar os parabéns, tudo, nesse dia. E a partir daquele dia, nós começamos a fazer dramas ali do Ministério de Dança. A gente começou a fazer drama aqui na igreja, começou a sair, evangelizar em escolas, na praça, a gente começou a fazer os dramas. E dali eu comecei a fazer drama, teatro. E hoje, olhando, né, pegar aqui, você está com a Jeane também, que tem uma liberdade muito grande para isso, a Naninha, a Rosana, a pastora Edna, que também são pessoas que não sentem vergonha, tem uma facilidade grande demais de estar apresentando aqui, a Lara, que está junto sempre, e olhando assim, jamais alguém vai imaginar que a Laura tinha vergonha. Não dá para imaginar, principalmente se olhar essa situação e falar, pô, como que a Laura tinha vergonha de fazer uma coisa, mas a gente percebe que são tudo situações do coração, que as pessoas talvez não enxerguem, mas nós temos as nossas lutas, as nossas batalhas. Como você menciona de Gideão está sozinho no lugar lá escondido. Quando o pessoal vê ele para a luta, para as batalhas, provavelmente as pessoas não interpretam, mas ele estava com medo. E por que ele está indo? Mas eram momentos que Deus vem nos curar. E Deus usou aquilo, não permitiu que você desse a desculpa da Gabi no colo, ou fez com que a pessoa te escolhesse, mas a gente vê que Deus estava fazendo tudo isso, marcando um tempo, falou, olha, eu vou curar esses medos que você tem, a sua autoimagem, como está muito baixa, eu vou te curar, e Deus vem te abençoando muito, né? E olhando para Laura hoje, a gente vê uma mulher que é realmente abençoada por Deus, que tem muito talento sobrando para fazer as coisas, e isso é muito bom mesmo. Mas eu ainda quero ir um pouquinho além, né? E agora nós vamos ver aqui essa mesma Laura, que está sem maquiagem toda, né? Aqui não é teatro. Não. Aqui faz pouquinhos dias que isso aconteceu. Nós vamos ver a Laura também, que já ministrou a palavra, que hoje é uma das colunas de intercessão da igreja, e que tem liberdade de falar para as pessoas. Fala um pouquinho desse novo tempo, essa Laura aqui. Como é que isso acontece? Isso aí é na intercessão. E eu amo o meu ministério. Eu amo o chamado que o Senhor colocou na minha vida de intercessão. Porque eu me encontrei mesmo, foi na intercessão. Logo depois que eu saí do Ministério de Dança, a Giane me convidou para fazer visitas com ela e eu comecei a fazer as visitas. E eu comecei a prestar muita atenção no jeito que ela orava, da forma que ela fazia. E nós começamos a vir orar aqui na igreja.
E começou a brotar esse desejo, começou a arder dentro de mim de estar na intercessão. Eu já estava na intercessão, né? Quando começou o ministério aqui na igreja, em 98, eu fui ungida intercessora. Né? Eu comecei ali com aquele grupo. Mas não foi algo que marcou naquele tempo, não era o mais forte, né? Não. Você, por mais que ainda, né? Nós vamos ver você apresentando teatro, fazendo tantas coisas, porque são dons, são talentos que estão depositados sobre você para ser usado, tá? Mas o que arde hoje, o momento mais forte, o maior foco está na intercessão. Sim, na intercessão. Eu saí naquele momento, em 98, porque eu estava no Ministério de Dança e como tinha muitos ensaios, ficava difícil conciliar os dois. E a Gabi era pequenininha, né? Então ficava difícil para mim estar participando da intercessão e do Ministério de Dança. Então, naquele momento, eu optei em ficar na dança. Né? E em 2013, né, que eu saí da dança, daí eu voltei para a intercessão. Mas não foi algo planejado. Não foi algo que eu planejei, sabe? Foi o Espírito Santo que me trouxe de volta mesmo para a intercessão. Glória a Deus. É gostoso quando esse conduzido, o Espírito Santo, conduzido de Deus, vem na nossa vida. E olhando para tudo isso, a gente aprende, né? E muitas pessoas, talvez, inclusive jovens, podem olhar para a Laura hoje e ver que é possível passar pelas aflições, batalhas, às vezes derramar lágrimas, ter dificuldades, mas está aqui hoje feliz, alegre, conseguir os objetivos da vida. Ainda tem bastante coisas que provavelmente vão conquistar, porque Deus ainda tem muito para derramar sobre vocês, mas esse crescimento, e é um crescimento que vem acontecendo degrau por degrau, traz uma maturidade também e faz com que hoje você possa ser um exemplo, tem autoridade para falar. E a autoridade não se aprende, a autoridade tem que ser conquistada. E hoje, olhando para você, eu vejo que existe autoridade para aconselhar, autoridade para orar pelas pessoas, autoridade para falar e autoridade para ensinar, né? Somente outras pessoas seguir o seu caminho, sua própria filha também, fazer uma vida como você fez e aí por diante. E isso então se torna muito forte, Laura. Eu acho muito bonito, tá? Muito bonito acontecer. E olhando agora para tudo isso, né, para o seu marido, para sua filha, todos na igreja, todos focados na igreja, como que você enxerga a importância de uma família estar firme no Senhor? Como que você vê essa complexidade, assim, olha, toda a casa ali, todo mundo tem do ministério, acho que toda a família deve se envolver com a obra de Deus ou não? Como é que se enxerga a complexidade de uma família hoje, que já tem um grande tempo de vida? Eu estou falando de uma família que já levou anos dentro da igreja. Ela deve parar, deixar para os outros, ou tem que lutar, tem que trabalhar? Como que você enxerga isso? Não, a gente não tem que parar. A gente tem que continuar, né? Até o dia que Deus nos der força, né? Força física e fôlego de vida para continuar, nós precisamos continuar, porque nós temos um propósito aqui na Terra. Todo mundo tem um propósito. E nós temos que cumprir esse propósito até o último dia de vida de cada um, sendo quando a pessoa morrer ou quando Jesus voltar e levar a igreja. Uau! Muito bom, Laura. A não ser que a pessoa não esteja, né, não esteja bem, né, de saúde, não possa estar ali cumprindo o propósito dela. Mas, se não, ela tem que cumprir esse propósito. Que bom, é gostoso entender isso, ver esse momento, né? Inclusive, Deus também abençoou vocês nesses dias atrás, foi até, acho que, coisa de um mês e pouco atrás, vocês fazerem uma viagem, andar de avião, que era um sonho também, né? Sim. Eu acho que Deus está completando isso na vida de vocês. Sim, foi agora no começo de janeiro, nós fomos viajar e era um sonho, né? Um sonho meu, do Rogério, tinha muito sonho, a Gabi também. Ele já tinha andado de avião e eu realizei um sonho de andar de avião. Foi bom? Foi maravilhoso. É muito bom quando a gente realiza os sonhos, porque
quando eu oro por algo que ainda não aconteceu, eu oro assim que eu falo, Senhor, eu não estou vendo com os meus olhos carnais, mas eu já consigo enxergar com os meus olhos da fé. Uau! E quando a gente consegue realizar, a gente vê com os olhos carnais, né? E eu me sinto muito feliz. Até as pessoas que eu oro, intercedo, um dia tive uma experiência, né? E eu já vi um tempo, estava orando pela vida da Tice, né? E orei muito por ela, como filha mesmo, adotei. Eu falo assim que às vezes, quando a gente intercede por uma pessoa, a gente abraça ela em oração. E você assumiu um compromisso diante de Deus de orar todos os dias por aquela pessoa. E foi isso que eu fiz pela vida dela. E um dia ela estava na igreja aqui, eu estava lá no fundo, ela estava com as mãos levantadas lá na frente, e o Espírito Santo falou para mim, olhe com os seus olhos carnais, agora, aquilo que você via com os seus olhos da fé. Né? E é verdade, a Tice, ela teve uma grande mudança, né? Qualquer dia Sim. eu vou trazer ela aqui para a gente conversar sobre isso. Mas Deus abençoou muito essa menina. Sim, e fora as outras pessoas também, que eu orei e vi mudança, não só pela conversão, mas por mudanças de atitudes. Já aconteceu isso também. Então, ser uma mulher de oração muda a situação. Muda. E que Muda cada muito. mulher que estiver nos ouvindo possa orar pelas suas famílias. Sim. E com detalhes, né? Eu gostei disso com que você detalhes. falou. Quando orar, não é Senhor, faça tua vontade apenas, mas assim, eu gostaria disso aqui. Detalha tudo, coloca as cores, coloca tudo, coloca os comportamentos. Né? Sim. É importante. Eu fiz questão de perguntar da viagem para você, porque quando fala, poxa, era o meu sonho viajar de avião. Talvez pessoas falem, pô, já andei de avião tanto. Isso não é sonho, isso aí para mim já virou uma coisa comum. Mas a questão não é o avião, a questão é o sonho. A questão é aquilo que nós entendemos que está difícil, que eu tenho vontade, e por algum motivo, pode ser financeiro, pode ser o que for, tá? Está difícil e agora ele se torna na minha vida um sonho, eu gostaria muito. E aí conversa com Deus a respeito disso e de repente Deus vem e abençoa aí, como fez com vocês, né? Abençoando de uma forma tão gostosa, vocês foram lá para o Nordeste, tiveram esse tempo tão bom. Então, isso tudo faz parte de resposta de oração na vida da pessoa. Não tem nada a ver com o avião, tem a ver com Deus, né? Sim, tem a ver com Deus. É com Deus. E é tão gostoso, é mais gratificante você poder ver, contemplar o que Deus está fazendo na sua vida do que a própria bênção que você, né, está desfrutando. Isso é verdade. Laura, eu gostaria de deixar um versículo aqui que eu acho que tem a ver com a sua vida, né? Eu gostaria que você olhasse para esse versículo, Salmo 119, 14. E esse versículo diz assim, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Eu acredito que olhar para esse texto, eu sempre tento trazer uma palavra aqui, um versículo que explica a vida da pessoa. E esse versículo diz, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. E aquilo que você, na sua adolescência, não enxergou, não acreditou, hoje você recebe uma palavra dizendo, não, o Senhor fez você de modo especial e admirável. Você nunca foi pequena, nunca foi inferior, nunca foi sem talento, não foi nada, você só não enxergava. Mas o que Deus enxergava era isso já na sua vida. Tá? Amém. E aquilo que nós vimos o tempo todo, tuas obras são maravilhosas, é o que você menciona aqui, e disso a gente tem certeza. Eu acredito que isso aí é a grande palavra que você deve guardar no seu coração, levar na sua vida. Porque Deus te fez assim. Amém. Deus te fez uma mulher maravilhosa, uma mulher cheia da graça, cheia de vida. Ainda que a própria Laura precisa de uma vida com Deus para descobrir tudo que Deus fez nela mesma, mas ouvindo você, passando esse tempo, isso se torna real. Para a gente se torna real agora. E entender que não existe impossível, entender que tudo pode mudar, as famílias podem mudar, a casa pode mudar. E hoje também quero te parabenizar pela sua casa. Tá? Seu marido no Senhor, a sua filha no Senhor. Tá? Firme, que para nós como pais, teus filhos, né? Eles aqui, inclusive os nossos filhos trabalhando,
Isso para nós é muito importante, muito forte. E você conquistou isso diante de Deus. Conquistou cada ministério, conquistou a sua posição. Em todo lugar que você participou com honra. Então é uma grande verdade. O Senhor te fez de modo especial e admirável. Quando você nasceu, você já era essa pessoa especial. Só não sabia. Mas com o passar de tempo isso se torna claro para você. E eu creio que você ainda vai experimentar muitas maravilhas em todas as áreas, financeira, familiar, em todas, mas principalmente descobrindo potenciais da própria Laura, fazendo coisas ao Senhor, diante do Senhor, que possa ser incrível. Eu tenho certeza que não acabou o tratamento de Deus, não chegou no final, ainda tem coisas muito grandes para você receber. E coisas que talvez estejam dentro do seu coração, que ainda não foram expressas, você guarda, mas com certeza Deus ainda vai te abençoar muito. Muito mesmo, minha filha. Amém, eu creio também. Eu creio porque eu quero cumprir o propósito de Deus para minha vida. E hoje estou aqui, não é para falar de mim, né? Eu aceitei o convite porque eu pensei, através da minha história, eu acredito que vidas serão abençoadas e edificadas. Aquilo que o Senhor fez na minha vida, alguém vai ouvir e de repente está passando pela mesma dificuldade que eu passei, e eu falar que eu venci no Senhor, e as pessoas podem ser transformadas. E é isso o desejo do meu coração, né? Amém. Fico muito feliz, Laura, de saber disso. Muito feliz mesmo. Meu coração se alegra em ver em você uma pessoa que anda com Deus, que reflete essa glória do Senhor. Parabéns pela sua vida, parabéns pela sua casa, parabéns aí pelo seu ministério, por tudo. Afinal de contas, a gente se conhece há tanto tempo, né? Nossas famílias andam junto e a gente vê que tudo isso é a verdade diante do Senhor. Felizmente, o nosso horário aqui vai chegando muito perto. Eu gostaria que você deixasse para as pessoas aí uma palavra. Se você estivesse olhando assim, tivesse vários adolescentes, vamos lá, da idade da sua filha, todos assim, meninos e meninas olhando, falando, nos dá uma palavra. O que você ia falar para eles pensando no futuro deles? Eu ia falar para eles buscarem a Deus em todo tempo, em todo momento. Amém. Não perder tempo com distrações que o inimigo coloca na vida deles. Isso é forte. Porque eu olho para trás e eu vejo que eu perdi muito tempo com coisas que não edificam, né? Poderia ter passado o meu tempo mais orando, lendo a Bíblia, fazendo a vontade de Deus, e eu ia falar isso para eles, não perder tempo, né, com as distrações desse mundo. A internet hoje está aí, e quantos jovens e adolescentes perdem tanto tempo em coisas que não edificam a vida deles. Eu ia falar para eles não perder tempo com isso e buscar o Senhor mais e mais, e a cada dia mais. Amém. E orar. E orar. Orar muito. Glória a Deus. Para que possam construir o futuro no Senhor. Sim. Parabéns, orar, buscar conhecimento, né? Porque a verdade, está escrito que a verdade liberta. Então o conhecimento nos traz libertação. E ainda a palavra do Senhor fala que o povo foi destruído por lhe faltar conhecimento, Sim. né? Muito bom, Laura. Parabéns. Eu te agradeço por fazer parte desse podcast. Eu que Com agradeço. certeza muitas pessoas serão abençoadas em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom, é um prazer a gente desfrutar do ministério juntos, né? Todo esse tempo, todos esses anos participando juntos. E ter você aqui também foi uma honra. Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Amém, pastor. Deus te abençoe também. Amém. Queridos, guarda essa palavra. Se esse podcast edificou a sua vida, compartilha com seus amigos, convida pessoas para assistir junto com você. Pega esse link, envia as pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça. Deixa o seu like, isso vai nos ajudar bastante. E quero te lembrar novamente que você pode agora baixar o nosso aplicativo, chama-se Renovo Pocket, e dentro desse aplicativo você vai encontrar todos os devocionais, todos os podcasts e os novos programas que vêm pela frente. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe tudo que é seu,
confia a sua vida no Senhor, não perde tempo, como a Laura nos disse, e viva uma vida vitoriosa. Deus te abençoe, muito obrigado por esse tempo junto, que a paz do Senhor possa reinar sobre vocês, em nome de Jesus. Deus te abençoe.